Eu fui um professor que começou, né, muito em cima do preparatório, observando para os holofotes, e hoje eu acho que eu já me caminho para um professor muito mais humano, muito mais preocupado, né, com o aluno do que propriamente comigo. Na escola, no ensino médio especificamente, né, eu era um aluno que tinha notas medianas, né? Vamos dizer assim que eu era aquele aluno que ficava ali 6, 7, às vezes quando ia mal eu ficava com 5, às vezes quando ia muito bem ia com 8, e isso de uma forma geral, não só em geografia não, todas as matérias. Tinham, claro, aquelas que eu tinha mais dificuldade, né? Por exemplo, química era uma matéria que sempre foi impossível para mim. Trabalhar com aquela parte de nomenclaturas, né? Aquelas partes que realizavam também alguns cálculos, né, de estequiometria, enfim, essa parte eu tinha muita dificuldade em química, né, e física, matemática, dependendo do assunto eu conseguia ir um pouquinho melhor, outros assuntos eu ia um pouco pior. Eu sempre fui bom assim mesmo, era em história, geografia e redação, eram essas matérias que eu conseguia às vezes, quando eu ia bem, tirava um 8, às vezes um 8,5, muito raramente, mas conseguia chegar ali um 9. Isso no ensino médio, quando era do ensino fundamental não, no ensino fundamental eu era um aluno mais tranquilinho, né, estudava em casa, às vezes, né, com a minha avó me ajudando, ela passava um questionáriozinho, aí aquele estudo de decorar antigo, que você tinha que responder as questões, mas no ensino médio já foi diferente. E aí, quando fui pré-vestibular, também um aluno muito aplicado, porque eu não passei, né, quando eu era do terceiro ano. No terceiro ano eu era um aluno que tinha, né, gostava lá de jogar futebol, eu gostava muito de jogar basquete, então estava preocupado era com os esportes, tinha namorado, então estava preocupado mais com isso e dava pouca atenção à questão do vestibular. Mas aí quando eu fui para o pré-vestibular, aí eu era um aluno bastante aplicado, né? Eu estava correndo atrás, né, fazia bastante pergunta. Inclusive eu não sei nem se a galera sabe, mas eu fui aluno de 3 professores aqui do ProEnem, né? Eu fui aluno... Na verdade, eu posso até contar com um quarto aí. Eu vou explicar como é que foi. Todos eles no pré-vestibular, no mesmo ano. Eu fui aluno mesmo, era da turma em que o professor regente era de física, o Trevisano. Então o Trevisano foi meu professor de física. O Luiz Cláudio era professor de química, né, também de uma outra turma, mas eu cheguei a assistir algumas aulas dele. O Bandeira era meu professor também. O Bandeira da turma de aprofundamento, né, de biomédicas, ele também era meu professor de biologia. E eram 2 frentes em biologia, né? O Bandeira dava uma e um outro professor dava outra. E aí esse outro professor ele se acidentou, né? E aí entrou no lugar dele um monitor, né? Um jovem Marquinhos muito diferente do que ele é hoje em dia, mas ele acabou me dando algumas aulas durante um certo tempo, ele ficou como professor até o professor mesmo se recuperar. E aí no pré-vestibular eu era um super aplicado, né? Tava lá sempre nas monitorias, no presencial à tarde, e correndo atrás, sempre com o meu caderno lá, anotando as coisas. Eu sempre gostei muito de escrever, de estudar escrevendo, né? Eu era da galera do meio ali, mas era aquele cara que estava sempre meio desligado, né? Às vezes brincando, às vezes um pouco mais atento na aula. Quando eu estava prestando um pouco mais de atenção, eu gostava de mostrar, de perguntar alguma coisa pro professor para mostrar que eu estava prestando atenção. Mas nunca fui muito daquela galera do fundão. Aquela galera do fundão era uma galera de conversa e era a galera meio pop, né? Aquela galera mais popular da escola, né? Meninas malvadas, essa parada assim. Eu era mais ali do meio. Mas no pré-vestibular não. No pré-vestibular eu era um aluno que sentava, eu geralmente sentava no mesmo lugar, num canto mais pra frente, e ficava ali assistindo a minha aula toda. Então, é porque, como eu tinha dito, eu não passei no terceiro ano, né? Eu passei quando eu fiz o pré-vestibular. E aí, eu terminei o terceiro ano, não passei, fiz lá, não sabia muito bem o que fazer ainda, mas já tinha uma ideia de que eu queria dar aula, mas não tinha muita certeza ainda, né? E aí, enfim, não passei para os vestibulares que eu fiz, né? Naquela época os vestibulares eles eram separados, eles eram isolados, diferentes da agora do Enem. E aí o meu pai, né, quis pagar para mim para fazer uma faculdade particular. Eu não era muito, enfim, não era muito da minha vontade fazer isso, mas ele quis, né, e eu, enfim, aceitei.
e fui para uma faculdade particular. Fiquei 1 ano na faculdade particular, né, 2 semestres, mas eu não queria isso, eu queria fazer, né, uma faculdade pública, né, porque eu queria dar aula. Na universidade, quando eu estava nesse período aí na particular, né, tive aquela conclusão, ficou bem convicto para mim, que eu queria dar aula, mas ainda algumas coisas ali ainda, né, pô, vou dar aula, mas será que é de geografia mesmo? Né? Enfim, eu tinha vontade. E geografia me parecia ser a mais interessante mesmo. E aí eu falei para o meu pai o seguinte, ó, não quero mais continuar na faculdade particular, eu quero fazer um pré-vestibular, tá? Eu não tenho condição de pagar, eu não trabalhava naquela época. E aí meu pai foi bem claro comigo, ele falou o seguinte, ó, você pode fazer um pré-vestibular, eu vou pagar para você, mas é o seguinte, se você não passar, eu não vou pagar uma outra faculdade, você vai ter que trabalhar e pagar a sua faculdade. E aí, mesmo sabendo do risco, né, o que eu fiz? Eu saí da faculdade particular e fui fazer um pré-vestibular, que foi quando eu tive aula com os professores daqui. E aí, na época, a gente pesquisou vários cursos, né? Aí chegou à conclusão de que tinha alguns que eram muito caros, não davam para pagar, outros que eram um pouco mais baratos, tinha uns que eram medianos ali, ficavam no meio termo. Eu queria muito fazer um que era um pouco mais relativamente próximo da minha casa, dava para eu ir andando, só que ele tinha 3 turnos, manhã, tarde e noite. Naquela época ainda era muito comum, hoje em dia aqui no Rio de Janeiro quase não tem mais isso, né? Naquela época tinha. E aí no preço da manhã não dava para pagar, no preço da manhã. À tarde ia ficar puxado, mas o turno da noite era o mais barato, e esse dava para pagar. Aí eu ingressei na turma de espanhol, né, na época, do turno noturno, né, de noite. E aí eu fiz, né, fui, meti a cara, estudei pra caramba, né, tracei uma estratégia que eu acho que é o mais importante do vestibular, porque sabia que eu não ia me tornar um gênio em química, mas sabia que eu podia ainda ser melhor naquelas que eu já era bom. Então, geografia, como né, eu tinha te falado, era aquela matéria que, junto com história, em alguns temas, porque tinha alguns temas de história que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, outros menos, mas geografia era uma matéria que eu tinha umas notas melhores. Português não rolava, eu era muito bom aluno em redação, mas a parte de gramática de português não era muito bom, tinha assim, minhas dificuldades. Mas geografia era uma matéria que eu ia bem. Então, assim, geografia sempre apareceu como uma das melhores opções, né? E quando eu estava no pré-vestibular, ali eu acho que ficou bem convicto que eu queria fazer aquilo, porque eu assisti várias aulas, né, que eram muito comuns em presenciais, ainda tem hoje, né? Por exemplo, o curso parava e a gente ia ter uma aula de história sobre um tema tal, ou então era um aulão com todas as disciplinas, e aí alugava-se um teatro e lotava o teatro com os alunos de todas as unidades, e eu achava aquilo o máximo, via o domínio daqueles professores, via a clareza com qual eles explicavam, como que os alunos observavam aquilo. Então, num primeiro momento, né, os holofotes acho que me chamaram um pouco a atenção dentro daquela perspectiva de que um professor, o domínio que ele tinha, aquilo era muito bacana. Tanto é que quando eu estava no pré-vestibular, eu assistia muitas aulas fora do meu horário. Eu era do turno noturno, eu era da noite, da turma da noite, mas às vezes eu aparecia lá no curso de manhã, para assistir a aula de outros professores que não eram os meus, mas porque eu tinha curiosidade de conhecer como é que era uma aula deles, né? Isso principalmente em História e Geografia, que eram as áreas que eu gostava mais, né? A parte de humanas. Mas aconteceu de eu ir fora do meu horário assistir algumas aulas, por exemplo. O Luiz Cláudio não sabe que eu fui assistir uma aula dele, mas estava lá no fundo da sala, fora do meu horário, porque eu não era da turma dele, né? Então eu fazia isso. Eu chegava cedo, esperava o pessoal entrar, entrava lá no grupão e sentava no fundo da sala. Conforme eu ia vendo que a sala ia enchendo, né, e os lugares iam começar diminuindo, o que eu fazia? Quando chegava, faltava 1 ou 2 lugares para acabar, eu levantava e ia embora. Porque se faltasse alguém, alguma cadeira ali na turma, a culpa ia ser minha, porque eu estava fora do meu horário. Eles não davam mais vagas do que você tinha dentro daquela sala, né? Então eu gostava de ir para ver. Eu tinha meio que aquela ideia assim, né? De, pô, eu vou ser um professor, mas, pô, eu quero ser um professor que seja, cara, bom em todos os campos. Então, pô, eu olhava assim e tentava meio que montar qual era a melhor forma de eu ser um professor. Então, por exemplo, eu olhava assim, o Trevisano, que foi meu professor. Eu achava o Trevisano
aquele professor bacana que ele não precisava ser um professor engraçado para passar o conteúdo, mas ele conseguia ser claro no que ele estava passando, né? Ele conseguia tornar aquilo de uma forma clara para o aluno, né? Ele era objetivo na aula dele e você conseguia entender, então eu achava isso bacana. E aí, por exemplo, eu lembro que eu tinha um professor de história que montava um quadro muito bacana, então eu me inspirei mais ou menos naquilo para como eu faço o meu quadro hoje. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa das mais engraçadas, então eu nunca tentei ser um professor engraçado, mas eu olhava assim, pô, aquele professor, ele não é engraçado, mas ele consegue ser sociável, ele consegue passar isso com clareza. Então eu ia assistindo essas aulas e ia tentando montar como eu seria como professor. E aí eu fui meio que me construindo assim. Na verdade, até hoje eu faço um pouco disso, né? Porque a gente se encontra com vários professores, né, nas salas de professores da vida, aqui no ProEnem, nas escolas, e a gente conhece vários professores que têm características diferentes e que atribuem muito para a aula. E eu olho e falo assim, caramba, aquilo ali eu acho que eu podia melhorar, pô, ele faz aquilo ali muito bem, pô, se eu seguir mais ou menos esse caminho, eu acho que eu consigo, né, me tornar um professor melhor nisso ou naquilo. Então, até hoje eu meio que me construo. Mas isso foi uma coisa muito inicial, né? Quando eu vi aquele pré-vestibular, os professores dando aula para a galera no pré-vestibular, aqueles holofotes, né, acabaram me chamando um pouco a atenção, aquele domínio que os professores tinham, aqueles eventos grandes me chamavam muita atenção. Hoje também, na verdade, eu já sigo um pouco diferente, porque eu sou professor não só de cursos, né, preparatórios, mas eu também dou aula para o ensino básico, né? Então eu pego turmas de ensino médio, alunos que ainda não estão no terceiro ano, inclusive, e aí a gente vê também que a educação é muito mais do que isso, né? E eu acho que eu aprendi muito isso, inclusive com um amigo, né, que é professor de história e hoje em dia já não leciona mais, ele, né, enfim, é um amigo pessoal, o nome dele é Luiz, e a minha esposa, né, a Meire, que também é professora de história. A Meire, inclusive, eu acho que a gente tem umas discussões muito relevantes sobre isso, e ela me mostra que a educação não é sobre você, né? A educação é muito sobre os alunos. Então, acho que isso foi uma coisa que eu fui construindo muito. Eu fui um professor que começou, né, muito em cima do preparatório, observando para os holofotes, e hoje eu acho que eu já me caminho para um professor muito mais humano, muito mais preocupado, né, com o aluno do que propriamente comigo. Mas isso não quer dizer que eu não me preocupe em me construir como um professor melhor todo dia. Muitos professores, né, falam, não, a profissão é muito cansativa, né, dá muito trabalho, tem a questão, né, de muita gente falar que o professor não tem o reconhecimento merecido, mas eu acho que assim, mais do que ser feliz, né, eu acho que até parafraseando, né, o tio lá do Peter Parker, né, que chega lá para o Homem-Aranha e fala assim, né, os grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu acho que ser professor traz grandes responsabilidades, né, e aí não tem como você ter essas responsabilidades e eu acho que não ser feliz, né, sabendo do que você representa. Então, a importância que você tem para os alunos, né, aqui no ProEnem, por exemplo, às vezes você dá aquela aula e aí chega aquela mensagem do aluno, pô, professor, adorei tua aula hoje, ou então, pô, professor, eu tive um dia difícil e, pô, vi sua aula e sua aula, pô, transformou o meu dia. E não tem como você não ser feliz recebendo uma coisa dessa. Mas, ao mesmo tempo, né, você entender a responsabilidade que você tem como sendo professor, né? O professor, ele trabalha com perspectivas, né? O professor, ele trabalha com sonhos. Então, assim, isso é uma coisa muito grande. Então, a gente tem que ter um reconhecimento, não, mas um conhecimento da grandiosidade que a profissão tem. E eu acho que isso acaba, né, trazendo a felicidade. O momento de vestibular não é um momento simples, né? Não é um momento fácil. É muito complexo, né? A gente trabalhar com, né, ideias ali de o que você pode sugerir para um aluno. É uma coisa que muita gente já deve ter falado, já deve ter visto, aquelas dicas de organização, preparação, motivação, essas coisas até às vezes acabam se tornando repetitivas. Não que elas não sejam importantes, mas elas acabam se tornando repetitivas e se eu falasse alguma coisa assim, eu acho que seria mais uma de várias, né? Agora,
para o aluno que está no ano de vestibular, né, a gente trabalha com alunos de idades muito diferentes, né, principalmente a gente aqui no ProEnem. A gente tem alunos que são adolescentes, alunos que são já adultos, né, que estão buscando uma nova graduação ou que estão começando a estudar já depois de muito tempo. E aí a gente tem realidades muito diferentes. Agora, o vestibular, ele, para aqueles que são muito jovens, ele chega até a ser um pouco cruel, né, a partir da perspectiva de que você tem que decidir, né, o que você quer da sua vida quando você tem, às vezes, 17 anos, 18 anos. A gente conhece pessoas aí que, seus 30 anos ainda tem dúvida ali se realmente é isso que elas gostam. Já para uma pessoa mais, né, com a idade um pouco mais avançada, nesse sentido, né, pode ou não ser tão cruel, né, porque às vezes a pessoa ela está ainda na busca do que ela quer, né, ou então ela, enfim, achou a felicidade dela numa outra coisa que não era a formação dela e ela quer isso, né. O vestibular, ele passa por estratégia, claro, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente pensar na questão da persistência, né, de você deixar muito claro. E não é deixar claro falando, não é você chegar e falar para uma pessoa isso, mas é você deixar claro para você, no seu sentimento, o quanto você quer isso. Porque eu acho que quando você sabe, né, o quanto você quer passar para uma universidade, o quanto você quer entrar no curso, né, você vai conseguir definir o quanto você vai se doar para isso. Então, eu quero muito aquilo faz parte do meu sonho, eu almejo muito aquilo, cara, então eu vou me dedicar muito. E não é se dedicar assim, uma pessoa está te vendo só estudando, é você dentro de vocês mesmos sabendo. Às vezes o resultado pode não vir de primeira, né? Isso às vezes chega a ser muito decepcionante para alguns alunos, né? Mas você sabendo o quanto você quer aquilo, você não desiste, você persiste naquilo. E você sabendo o quanto você quer, você sabe o quanto você tem que se doar. E no final das contas, o sentimento, claro, o sentimento de você passar vai ser o melhor possível. Mas acho que mais do que isso, você quando chega e recebe o resultado, você consegue ter aquele sentimento dentro de você mesmo que é assim, cara, eu me doei muito para poder chegar aqui. Então eu reconheço, né, que isso é uma coisa que eu atingi baseado no que eu consegui desenvolver ao longo desse tempo. Então eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para a galera que está, então, né, agora fazendo esse ano de vestibular, é persistência, né, acredita em você mesmo, define o quanto você quer isso, que isso não é um bicho de 7 cabeças e com certeza acho que bons resultados podem ser alcançados.